Unanimidade, 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre votaram por manter a condenação do ex-presidente Lula. Os desembargadores também decidiram ampliar a pena de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex, de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês. O presidente da 8ª turma, desembargador Leandro Paulsen, abriu o julgamento, destacando que o tribunal prioriza casos de corrupção e se esforça para cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça. Prestando uma jurisdição, tanto quanto possível, qualificada e célere. O advogado do ex-presidente pediu paridade de tempo entre a defesa e a acusação, o que foi negado. Então, o relator, João Pedro Gebran Neto, leu o resumo do processo e disse que não iria julgar a vida pregressa dos réus, apenas os fatos que estavam no processo. Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, ele recebeu como propina um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, da empreiteira OAS. A sequência prevista foi mantida. O representante do Ministério Público Federal disse que causou estranhamento a promiscuidade entre políticos e empreiteiras, entre o público e o privado. Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O advogado de Lula criticou o Ministério Público Federal. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Zanin reclamou de prejuízos ao direito de defesa e reforçou o pedido de anulação do processo. Segundo ele, tudo não passa de uma peça política de ficção. E voltou a afirmar que o juiz Sérgio Moro não teria competência para julgar o caso. Ele se sentiu incomodado e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgá-la. Zanin acrescentou que não existem provas de que o triplex do Guarujá pertence a Lula. Por fim, afirmou que a delação de Léo Pinheiro da OAS não vale para condenar Lula. É necessário haver a prova, a demonstração do nexo entre a função pública e o recebimento de suposta vantagem indevida. O triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu à OAS Empreendimentos. O ex-presidente jamais recebeu as chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, começou a ler o primeiro voto às 10h30 da manhã e antecipou que sua fala seria longa. Gebran rebateu ponto por ponto as alegações da defesa, rejeitou todas elas, inclusive o pedido da defesa para considerar Sérgio Moro sem competência de julgar o caso. Não há ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau no que diz respeito à prescindibilidade das provas requeridas. Depois de 3 horas e 20 minutos, Gebran Neto concluiu o voto mantendo a condenação de Lula e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. O relator disse ter convicção de que o triplex e as reformas feitas no imóvel constituem atos de corrupção pessoal e autônoma. Eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. Ao iniciar a leitura do voto, o revisor do processo, Leandro Paulsen, citou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, morto em janeiro do ano passado. O saudoso ministro Teori Zavascki, em determinada oportunidade, disse que puxa-se uma pena e vem uma galinha, referindo-se à extensão que essa operação foi tomando. O desembargador disse que o processo trata de crime organizado envolvendo a estrutura do Estado. Paulsen lembrou que o ex-presidente Lula é julgado por leis criadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores e acrescentou: a lei é para todos. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador reforçou o que disse o relator de que existem provas e manteve a condenação por 12 anos e 1 mês de prisão. O último a votar, o desembargador Victor Laus, acompanhou os colegas e concordou com o aumento da pena. Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele
passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária.